Trump se lasca. Justiça dos Estados Unidos barra plano de Trump para deportar mais de 530 mil latinos americanos. Todos legais. Todos legais nos Estados Unidos. E ele quer expulsar, quer fazer o cross lá. A justiça falou, ó, eles são legais, eles obedeceram a lei, eles respeitam a lei e não serão deportados. Barrou Donald Tranqueira. O que eu acho? Eu acho é pouco. Olha aqui, outra do Trump. Vou te mostrar tudo daqui a pouco. Trump congela 2,2 bilhões de dólares de Harvard após não da universidade. Governo havia exigido reformas e fim do programa de diversidade, igualdade e inclusão da instituição. E que a instituição começasse a monitorar alunos que se levantassem contra o governo. Isso aqui é ditadura. Isso aqui é ditadura. O Brasil não é ditadura, não. Agora, isso aqui é ditadura. Harvard, ó, disse não. E daqui a pouco vai judicializar. E a justiça vai parar Donald Trump também em relação a esse abuso ditatorial aqui que ele quer impor sobre as universidades. E essa não é a primeira, não. Vou te mostrar daqui a pouco. Já teve outra situação. Uma vergonha, viu, gente? Uma vergonha. Agora vamos para os vídeos? Vamos para os vídeos. Vamos ver toda essa situação aqui, o povo explicando. Inclusive, em relação à situação da China, os chineses agora estão postando e entregando que marcas famosas vão lá e compram a mercadoria lá, produzida lá, por $4 e vende a $500. Aqui, ó, eles estão postando nas redes sociais a verdade. Pega. Olha aqui. Pega. Marcas famosas, $4, que é vendido para os Estados Unidos. Pega. Tudo enviado para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vende a preços caríssimos. A casa está caindo. E eu te pergunto uma coisa, Dono Tranqueira taxou, eles não vão vender mais, tá bom. Quem vai produzir tudo isso lá nos Estados Unidos? Alguém vai ter que produzir, senão vai fechar. As empresas vão quebrar nos Estados Unidos. Os americanos que vão produzir, porque Donald Trump está falando isso, que está fazendo tudo isso para os americanos produzirem, para os americanos trabalharem. Os chineses também estão fazendo vídeos, sendo sarcásticos e gozando na cara de Donald Trump, mostrando quem vai produzir tudo isso. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar, gente? Olha aqui. Eu vou tirar o som porque tem música e depois atrapalha. Olha aqui. Donald Trump numa fábrica, fazendo iPhone, smartphone. Aí eles estão gozando na cara dos americanos. Vocês que vão fazer? Vocês que vão fazer os tênis que vocês compram aqui barato e tal? Vocês que vão fazer? Olha a situação dos americanos fazendo tênis. Então eles estão curtindo com a cara de tudo quanto é jeito deles, gente. iPhone, tênis, roupa. Aqui, ó. O equipamento ali da Tesla, a indústria lá do Elon Musk que está na China. Quem é que vai fazer? Vocês que vão fazer? Então eles estão postando também e curtindo na cara deles no crédito, no débito, no Pix. Olha aí, olha a situação. O pessoal, a galera dos Estados Unidos trabalhando nas fábricas. Eles estão acabando com toda esse factoide e essa mentira de Trump dizendo que é para o povo dos Estados Unidos trabalhar e fazer. Gente, lá você não encontra quem trabalha na construção civil mais. Não tem gente para fazer serviço doméstico lá. Não tem. Quem é que vai fazer? Os americanos? A China está mostrando aí a situação como seria de fato e de verdade. Uma vergonha. E sobre a questão da faculdade de Harvard, que eu expliquei para vocês, olha aqui a matéria. Trump exigiu que a universidade reduzisse o poder de estudantes e professores, informasse sobre alunos estrangeiros participando de protestos e se submetesse à vigilância externa sobre a orientação política dos departamentos acadêmicos.
Em resposta, o presidente de Harvard disse que nenhum governo, seja qual for o partido no poder, deve ditar o que uma universidade privada pode ensinar. Harvard é a primeira universidade a resistir aos ataques do governo Trump. Em março, a Universidade de Colômbia perdeu 400 milhões de dólares em verbas federais, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais, acusada de promover o antissemitismo. E aí cedeu, fazendo o que as autoridades exigiam: uma intervenção no Departamento de Oriente Médio e uma força de segurança capaz de prender estudantes no campus. As exigências em relação a Harvard foram muito mais extensas e o corte de verbas muito maior. No total, já foram cortados 12 bilhões de dólares de universidades americanas. Em consequência, muitas tiveram que congelar contratações e demitir funcionários. Isso aqui é ditadura ou não? Aí vem os bolsonaristas, vem Bolsonaro, dizer que aqui no Brasil é uma ditadura. O que Trump está fazendo é tentando implantar uma ditadura nos Estados Unidos. E se Harvard não tiver a ajuda de pessoas que têm Harvard, daqui a pouco vai fechar. Por causa de Trump. Porque Harvard não aceitou as imposições de Trump, de inclusive ter uma polícia para prender estudantes que venham se manifestar contra o governo dentro da faculdade, como a de Colômbia acabou cedendo. Colômbia cedeu. Estudantes, gente, doutores. Teve uma doutora do Oriente Médio, uma mulher extremamente capacitada, que foi presa sem ter feito nada. Só porque ela é do Oriente Médio, ela estava ali estudando, é uma doutora, uma cientista, foi presa, expulsa dos Estados Unidos, sem prova nenhuma. Nada. Uma brasileira, Miss Brasil, aqui, Miss Brasil dos Estados Unidos, do Brasil, não é? Miss, não foi Miss, é Miss, uma mulher bonitona, estava lá nos Estados Unidos e ela tem problema na coluna. Aí ela estava com tramal, que a gente sabe que aqui no Brasil é um remédio usado principalmente para dor na coluna, dores graves, fortes, usa esse tramal. Estou fazendo propaganda nem nada não, estou explicando. Nem deve usar esse medicamento sem receita médica, isso deixa bem claro. Ela, com receita médica do Brasil, com o remédio, ela foi presa. Foi colocada como perigosa, expulsa dos Estados Unidos, porque estava com esse remédio na bolsa dela. Vocês estão entendendo? Tudo agora é motivo para expulsar estrangeiros dos Estados Unidos. Tudo. Se for pobre, se for mediano, se for milionário, não. Porque eu não sei se você sabe, teve um milionário do Brasil que comprou o green card de 5 milhões de dólares do Donald Trump. Porque Donald Trump falou o quê? Para ficar no Brasil, nos Estados Unidos legalmente, tem que ter o green card dele agora, que é um cartão de cor de ouro que vale 5 milhões de dólares. Um brasileiro comprou. Aí esse pode. Agora, se for pobre, não pode. Só que tem um porém. Eu já disse e vou repetir, Donald Trump vai quebrar os Estados Unidos. A justiça americana tem que barrar de forma mais rápida esses abusos de Donald Trump. E o povo tem que ir para a rua. Porque quem vai se lascar é o mais pobre nos Estados Unidos. Vai se lascar. Só que tem um porém. Não é só os pobres, não. Elon Musk já perdeu 110 bilhões de dólares depois que Donald Trump assumiu a presidência. Porque ele está quebrando também milionários e bilionários nos Estados Unidos. Com essa situação de fechar o mercado internacional para negócios, com essas taxações absurdas. E o grande expoente dessa luta é China, porque a China não se curvou e não vai se curvar. E os Estados Unidos vai se lascar se o povo não arrancar Donald Trump da cadeira da presidência da República. E o que eu acho? A gente tem que aprender, ou por amor ou pela dor. Simples assim, não tem como. E aqui no Brasil é do mesmo jeito. E Leonel Raad fala sério e fala real para os bolsonaristas escrotos. Que a gente tem que passar nesse país com essa extrema-direita. Alguém que se elege com o nome de delegado Caveira,
outro vagabundo que, inclusive, vai ter o mandato cassado por corrupção, porque ele era branco, se declarou negro para ganhar cota e vai ser cassado pela Justiça Eleitoral. E o Bilinski é outro, que levou 6 tiros dentro de casa da própria namorada, que morreu ela com um tiro na lateral do corpo, né? Nunca vi um suicídio assim, mas entenderam que é suicídio. Uma vez eu falei sobre isso e o Bilinski, que adora falar de liberdade de expressão, me processou. Perdeu o Bilinski e vai perder de novo essa, porque é outro vagabundo. Ficou inclusive aleijado com isso aí, ficou sem um dedo na mão. E detalhe, querem anistia. Você acredita nisso? Querem anistia? Vão dar anistia? Se tivessem conseguido dar o golpe de Estado, esse seria o golpe de Estado, a ditadura mais violenta que o Brasil já teve. Iam começar matando pessoas poderosas. Imagine o que não faria comigo e com você. Quer anistia para esse povo mesmo? Eu não, e você? Coloca aí. Planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para, quando houvesse necessidade, realizar essa prisão. Quando eu... Então tá com dó? Você tá com dó. Tinha alguém no 8 de janeiro passeando no parque. Bolsonaro e sua organização criminosa, cabeça, tudo santo. Tá com dó, meu querido? Leva para casa. Passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E aí, meu querido? Vocês não têm dó da policial, não? Não tem dó da policial, não? Que estava lá trabalhando? E ela é só um símbolo. 40 policiais tiveram que ter atendimento médico no 8 de janeiro. Vocês não têm dó dos agentes de segurança pública, não? Vocês não gostam de polícia? E quase matou a polícia? Por quê? Porque são fascistas, golpistas, extremistas. E essa conversazinha de bandido bom, é bandido morto, de não sei o quê, é só para tocar gado. Você quer anistia ainda? Você tá falando sério? Ah, cria vergonha nessa cara. Não é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal. Exatamente. Anistia, para vocês verem. Anistia. Que tio França vai ser mato no Brasil. Se anistiar, o terrorismo vai ser imposto no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem lei, ué. Terrorista pode fazer, aprontar, matar, quase matar policial, planejar assassinato e tal e coisa, ué. Por isso que eu digo e repito, não vai ter anistia. Cada um vai responder segundo a sua culpabilidade e ser responsabilizado pelos seus atos. Na medida de sua culpabilidade, segundo o devido processo legal, como está tendo.
e serão responsabilizados. Aberração. Ele atenta contra a democracia, porque não só anistia os envolvidos com o 8 de janeiro de 2023, autores, muitos deles já condenados, mas anistia quem atuou contra a democracia, contra as instituições democráticas antes e depois do 8 de janeiro. Portanto, até a entrada em vigor do texto, se aprovado. Significa que a gente está falando de um hiato indeterminado e quase uma licença. Vou usar até uma expressão, uma frase que a nossa colega Miriam Leitão usou na coluna deste domingo no Globo, é uma licença para golpear, também daqui até a entrada em vigor de uma suposta lei. Ela afronta o judiciário e, portanto, é muito importante que a sociedade brasileira seja informada sobre o conteúdo desse projeto. Parece um inocente ato, um inocente texto legislativo no alcance de aplacar penas consideradas severas contra os autores dos ataques às instituições, à sede dos poderes, naquele domingo, 8 de janeiro de 2023. Mas ele não é só isso. Ele é muito grave do ponto de vista de um país que foi testado, né, que teve suas instituições, o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, as autoridades eleitorais, as autoridades, né, do judiciário, testados e estressados ao limite nos últimos... Pois é. E inocente? Tem inocente na história, André? Tem. Eu e você, que pagamos a conta de toda a safadeza do governo Bolsonaro. Nós somos inocentes, porque nós pagamos a conta de todo o golpismo, de toda a safadeza, de toda a desumanidade na pandemia. Nós, sim, somos inocentes. Agora, quem aprontou vai ter que responder. É assim que funciona. E é sem anistia. Pode chorar, pode tudo, tá de coisa, papá. Por isso escreve aí, sem anistia. Enquanto isso, Lula tá trabalhando. Tá inaugurando a sede da Faculdade Federal de Fluminense, lá no Boitacazes. Adoro. Adoro. Não se preocupe, não fique nervoso, não fique nervosa. Tem gadinho chorando na live, fala pra ele, pode chorar. Pode chorar, porque é sem anistia. Aproveita e senta e aprende, pra ver se você melhora. Agora nós vamos ver o papai Lula falando. Tava com papo de saudade, papai Lula. Porque neste país, tudo que a gente tenta fazer para o povo, aparece alguém para dizer, é muito gasto, vai gastar demais. Tem um pessoal na área financeira desse país que qualquer coisa que a gente fala, vai gastar demais, vai gastar demais, vai gastar demais. Na educação vai gastar, na saúde vai gastar, na segurança vai gastar. A minha pergunta que não quer calar é o seguinte, quanto custa não fazer as coisas no tempo correto nesse país? Pronto, porque é o seguinte, a direita e a extrema-direita, Lula vai gastar, se Lula vai gastar com o pobre, com o trabalhador, menina, pra quê? Aí é o mercado, é a Faria Lima, é o agro, é a bancada evangélica, é a Globo, é tudo. Ai, tá fazendo dívida, é dívida. Aí vira aquele escassel. Agora, quando o Lula vai implementar um gasto que é com a elite, com a agro, com os evangélicos, com a Faria Lima e tal coisa, um subsídio, uma imunidade, um crédito extraordinário para eles. Não. Lula, não. Lula não se está se endividando. Não. Isso não é dívida. Isso é investimento. Isso é investimento para o crescimento do Brasil. E quando é para o pobre e para o trabalhador, é dívida. E o pior de tudo, você conta ou eu conto? O pior de tudo que me deixa magoada, que me deixa muito triste, é que tem pobre que acredita nisso ainda. Tem pobre que daqui a pouco dá troco para a elite, para a Faria Lima ainda. Fica com dó deles. Por favor, para de acreditar nesse factoide da direita e da extrema-direita, que quer que você se lasque. Enquanto você fica mais pobre, mais precarizado, eles ficam mais ricos.
mais cheio de grana, de riqueza. Para de acreditar nessa conversa fiada. Por isso que é tão difícil ter um governo de esquerda no Brasil. Porque ele é combatido 24 horas por dia com mentira e com fake news. Porque ele tenta atender os mais vulneráveis. E muitas vezes os mais vulneráveis se levantam contra o próprio governo de esquerda. Por quê? Porque acredita nesses factoides. Ai, o governo está se endividando, o governo está se endividando, está aumentando o Bolsa Família, está se endividando, está aumentando o salário mínimo, está se endividando, está aumentando o BPC, está se endividando, está dando crédito para os microempresários, está se endividando, para o microempreendedor, está se endividando. Agora, quando é para a elite da elite, é investimento. É investimento. E o pobre, coitado, lascado, ainda acredita nisso. Acorda para a vida. Vamos acordar. Já expliquei para vocês na live de 8h30 a diferença da direita e da esquerda. Com um fato concreto. O da direita falou que tinha que bloquear e suspender a atualização e deixar congelado o salário mínimo por 6 anos. Porque aí resolvia o problema. 6 anos congelado. Bolsa Família, 6 anos congelado. Salário mínimo, 6 anos congelado. BPC, 6 anos congelado. Aposentadoria, pensão do INSS. Resolve o problema. Mentira! Resolve o problema é diminuir. Que 1% da população brasileira tem 70% de toda a riqueza. É isso que resolve o problema, diminuir essa concentração de renda. É isso que vai resolver o problema do Brasil. Mas não, é sempre lascando no lombo do pobre e do trabalhador. Que a direita e a extrema-direita vende como a solução dos nossos problemas. E vou repetir, e tem pobre lascado que ainda acredita. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte, comenta e compartilha. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, é o lascado, que eu acabei de falar aqui. É o lascado que não gosta e que ainda fica me xingando. No crédito, no débito, no pixel. Mas não me atinge. Como dizia minha avó, o que vem de baixo não me atinge. Toca no live, coloca aí sem anistia. E o Instagram, já foi lá? Não foi? O que foi? Me ajuda. Vai lá no Instagram. Bota lá que você tá lá, me segue, vamos junto, tá bom? Meu querido, muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.